tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso workshop Treinamento Efetivo de Ciclismo. Eu sou a Cris Silva, treinadora da Alta Performance Ciclismo. E eu sou a Viviane Lourenço, também treinadora da Alta Performance Ciclismo. Bom, a gente está aqui hoje para passar para vocês o segundo vídeo do nosso workshop Treinamento Efetivo de Ciclismo, onde a gente tem como objetivo passar informações relevantes para você, na qual você coloque na prática e possa fazer com que o seu ciclismo evolua. Bom, no primeiro vídeo desse workshop, a gente falou sobre os erros mais comuns cometidos pelos ciclistas, né? Recapitulando, seria sair para fazer o treino do seu amigo, sabotar seu próprio treino, né? Quando você sai para fazer um treino e não faz aquilo que está programado, não ter um planejamento, não ter um objetivo específico, né? Esses seriam mais ou menos os principais erros que a gente comentou com vocês no primeiro vídeo e hoje vamos dar continuidade a esse workshop. Bom, o vídeo de hoje vai trazer as seguintes informações. A gente vai falar quais as capacidades físicas que você deve treinar de forma direta no ciclismo, que seria a resistência, a força, potência, limiar de lactato e também vamos passar como você deve organizar o seu treinamento durante uma temporada, né, durante um ano de competições, ou se você tem como um grande desafio, eu vou me preparar para um etapa, vou me preparar para um Suba 100, ou então para um Brasil Ride, por exemplo, um planejamento de mais ou menos 3 meses. Como deve ser a sua progressão de treino diante do desafio no qual você tem, tá bom? Bora lá então passar essas informações para eles, Vivi? Vamos lá! Vai falar um pouquinho sobre as capacidades físicas exigidas no ciclismo. Exatamente, porque muita gente acha que treinar o ciclismo é apenas pegar a bike e sair todo dia num determinado percurso para baixar tempo, fazer força do início ao fim do treino, né? E não é bem assim. Aqueles fãs de Strava acham que para bater os cons devem estipular aquele percurso, né? E pegar o percurso, fazer força todo dia até conseguir adquirir aquele com. Mas para resultados não é bem assim, né? E por isso hoje vamos estar falando para vocês sobre as capacidades físicas que devem ser trabalhadas no ciclismo, o que é cada uma delas. Quando eu comecei no ciclismo, eu confesso que o meu treinamento era esse, eu tinha um percurso de 30 km e todos os dias, insanamente, eu queria abaixar o meu tempo. Eu acho que a grande maioria começa assim, né? E eu achava que quanto mais forte eu pedalasse naquele percurso, melhor e mais rápido eu ia ficar. E não era bem assim, né? Então, acho que vocês já sabem, eu sou graduada em Educação Física, a Vivi também é, e a minha grande sorte é que quando eu comecei a pedalar, eu já tinha um pouco de conhecimento do corpo humano. E aí eu comecei a me aprofundar no ciclismo, propriamente dito, o que eu tinha que fazer para melhorar. E foi aí que eu encontrei essas bichinhas, essas capacidades físicas. O que são? Força, resistência, potência e VO2. É isso que a gente vai falar para você nesse vídeo de hoje. Vamos explicar o que é e o que ela, na prática, o que cada uma dessas capacidades físicas influenciam no seu desempenho, na sua evolução ou até na sua performance que pode estar regredindo, né? Resistência, todo mundo sabe que é a base do ciclismo. Endurance, né? O ciclismo é um esporte de endurance, principalmente ciclismo de estrada, ciclismo de mountain bike. A gente tem que estar resistente. Não adianta você, na verdade, não tem como você estar com VO2 bom, com limiar de lactato bom, se você não está resistente. Você não vai conseguir nem atingir essas intensidades, né? Você nem vai usar isso daí. Então você tem que trabalhar a resistência o tempo inteiro. E uma outra questão muito interligada à resistência, né, Vivi, é a força. Não adianta, tem gente que a gente quer ficar forte. Não adianta você estar forte e não estar resistente. Assim como não adianta você estar resistente e não estar forte. Nós temos que trabalhar sempre isso daí. Porém, a força no ciclismo, ele é relacionado a uma outra questão que é a Vivi que vai falar, que é a potência. Mas a gente tem que trabalhar, sim, tanto a força na bike quanto força em academia, fortalecer a musculatura para que você consiga imprimir uma intensidade no pedal. Mas além de trabalhar essa força bruta, né, como a gente costuma dizer, a gente tem que fazer uma conversão dessa força em potência. Eu vou só citar um exemplo. A gente fala em força. A gente, vem um atleta até nós para começar a treinar, eu quero ficar forte. Cris, eu quero ficar forte. Vivi, eu preciso ganhar força. Mas na verdade, a gente não precisa apenas ganhar força, nós temos que ganhar potência.
No final de tudo, né? Tem que se resumir na potência. Exatamente. E a força está diretamente ligada a essa questão da potência. É tão complexo esse assunto de força que as pessoas, quando você fala em força, você pensa em levantamento de peso. Eu vou para academia e vou aumentar a carga e vou trabalhar a força. Dá resultado? Sim, desde que você faça uma conversão para o seu trabalho. E no determinado momento, né? Exatamente. Desde que você faça uma conversão do seu trabalho de força na academia para bike, né? E depois você faça esse trabalho em potência. A Vivi vai explicar um pouquinho melhor sobre essa questão da potência. Isso. A potência, como a Cris estava falando, é um resultado que vem na consequência do trabalho de força, né? Para você sabe que está potente quando você consegue arrastar uma marcha mais pesada e dar um alto giro nela, né? Essa é a potência, é a consequência da força com o giro que você imprime no pedal. Então, antes de você fazer um trabalho de potência, você precisa ganhar força. Senão você vai estar potente, mas a potência não vai estar tão alta, né? Então, a potência todos nós temos, só que o que a gente busca é uma alta potência. Então, existe esse trabalho, é tudo uma sequência. Existe esse trabalho de resistência, de força, e aí a gente chega no resultado da potência. Sobre o que a Cris vinha falando, não adianta você ser resistente e não ter força, porque na hora de definir uma prova, vai faltar a força. E do mesmo jeito, não adianta você estar forte e não ter resistência, porque a força uma hora acaba. A resistência ela é muito mais longa, e a força uma hora vai acabar, a prova continua e você não tem mais o que fazer, né? Então, é mais ou menos isso. E a potência você precisa ter, porque são nos momentos principais de prova, numa chegada, no momento de um trecho mais duro, é ela que vai fazer toda a diferença. Exatamente, principalmente no momento de definição, né? Exatamente. Que é a potência que faz... que fala mais alto, né? Exatamente, que faz a diferença. Só que você pode ver que é uma coisa interligada na outra. A questão da resistência e da força, a gente pode até trabalhar no mesmo tempo, assim. Mas aí, para você já trabalhar a potência, você tem que trabalhar a força, você tem que estar com a sua força trabalhada, né? Não tem como você ficar potente se você não tiver força. E quando você estiver trabalhando a potência, existe um trabalho de manutenção de força também, para que aquela potência vá ganhando cada vez mais qualidade e números estejam crescendo. Exatamente. Em cima dela. Isso. Vamos citar exemplos de quando que a potência é exigida. Por exemplo, você está num pelotão, vou citar o exemplo do speed. Você está num pelotão a 50 por hora. Se você gira ali num 50-13, você está usando mais força. Numa cadência ali de 70, 80 RPM, você está usando mais força. Força acaba, né? Força é igual dinheiro. Quem guarda tem. Se você usa ali um 53... 16, 53, 15, com uma rotação de 100 RPM, aí você está juntando a força com o giro. Aí você está usando mais a potência. No XCO, pico de potência é exigido o tempo inteiro, né? No XCM, você tá para subir, você tem que ter uma alta potência. Se você quiser subir uma subida de 5 km na força, você vai correr sérios riscos de ter câimbra, de empenar, exatamente. Então, você tem que fazer o trabalho de força, fato, porque senão você não vai conseguir ter uma alta potência. Mas não é simplesmente a força, você precisa converter isso daí em potência. Resumindo, a gente trabalha a força para lá na frente ter potência. Exatamente. Vou falar um pouquinho para você também do limiar de lactato. A pergunta bem clara para que eu possa explicar para você é assim: você já sentiu a sua perna queimar? Eu tenho até um vídeo falando, a sua perna queima, a minha queima, né? A diferença é que alguns atletas vieram até mim e falaram assim: Cris, a minha perna nunca vai parar de queimar? Não, nunca vai. Só que existem duas situações para sua perna queimar. Você prefere sua perna queimando a 40 por hora na ponta do pelotão ou a 40 por hora lá atrás, chicletando, quase sobrando no pelotão? Então, na verdade, a gente trabalha para que a nossa perna queime numa mais alta intensidade possível, né? E para que a gente esteja na ponta do pelotão atacando e não para que a gente esteja sobrando. A diferença entre isso é intensidade, mas vai queimar sempre, porque a gente sempre busca o nosso limite, sempre. E aumentar o nosso limite, né? Exatamente. Então, o que é limiar de lactato na prática, Cris? O limiar de lactato é o ponto onde a sua perna começa a queimar, aliás, um pouquinho antes. Quando você está no limiar de lactato, já passou. Nosso corpo, ele produz... Eu vou tentar abreviar isso aqui, esse assunto, porque ele é bem complexo, né, Vivi? Isso, de uma forma simples que vocês consigam entender, porque existe uma forma científica, né, que envolve um monte de outras coisas. Exatamente. Mas não vale a pena a gente explicar isso, porque pode confundir muito a cabeça de vocês. Não, eu fui dar uma palestra uma vez e fui explicar o que era limiar de lactato, e eu fui muito científica no conteúdo. Daí as pessoas terminou assim, quando eu ficou com mais dúvida do que antes. Engraçado, porque eu olhei assim, eu acabei o assunto das pessoas falaram assim... Hã?
Tava todo mundo com interrogação assim, na cabeça. As pessoas não conseguiram entender. Então eu tô procurando na prática explicar pra você o que é limiar de lactato. Bem de uma forma prática, né? O nosso corpo, ele produz lactato, é fato, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em lactato, produção de lactato, ácido lático, por aí se vai. O X da questão é que o nosso corpo produz e remove até uma determinada intensidade da atividade física. Passada uma intensidade que para alta, o nosso corpo produz e já não consegue remover com tanta eficiência assim. E limiar de lactato é aquele ponto onde você produz e já não remove mais, aí sua perna está queimando e você tem que diminuir a intensidade. O que a gente tem que fazer? Trabalhar limiar de lactato para que, se hoje a sua perna queima e você tem que diminuir a velocidade a 30 por hora, para que daqui a um mês e meio, você esteja a 35 por hora e é aí sim que a sua perna vai estar queimando. Então é nisso que influencia essa questão do lactato. O lactato hoje, ele é um dos grandes influenciadores na questão de queda de rendimento atual, né? Naquele momento. Aumentou a produção de lactato, aumentou a produção e você já não conseguiu remover mais, ou seja, acumulou na musculatura, na corrente sanguínea, você tem que diminuir a intensidade, você já perde a capacidade de manter aquela alta intensidade. Então, o limiar de lactato ele tem que ser trabalhado a vida inteira. Constantemente. A vida inteira. No ciclismo é a vida inteira, né? Você trabalha diversos fatores, mas o limiar de lactato tem que estar sempre ali, assim como a resistência e por aí se vai. E por fim, vou falar para vocês sobre o VO2. O VO2 é o trabalho que a gente faz ali em alta intensidade. Por que se deve trabalhar VO2? Para que a gente aumente a eficiência de troca de oxigênio na musculatura, para reabastecer a musculatura. Então, se eu treino VO2, isso vai ficar mais eficiente, consequentemente eu consigo andar mais tempo em alta intensidade. E quando eu falo de alta intensidade, é bem alta mesmo, porque os treinos de VO2 são treinos bem duros, são aqueles que a gente termina com faca nos dentes. Meu Deus, tá acabado. É de chegar em casa e querer botar as pernas pra cima, daquele treino que a gente não sabe se come ou se dorme. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, porque feito um trabalho, todo aquele processo de resistência, força, potência, limiar de lactato, para que você tenha uma boa qualidade nos treinos de VO2. Assim você vai conseguir ele fazer não só com qualidade e aumentar cada vez mais essa eficiência, inclusive seu tempo de recuperação, porque como você vai ter uma eficiência na oxigenação da musculatura, vai ficar muito mais fácil de que você recupere de um tiro pro outro, de VO2, e também de um treino pro outro, que é fundamental para que você tenha qualidade na sequência de treino ao longo da semana. Exatamente. E o grande problema, vocês perceberam que existem as capacidades físicas, cada capacidade física existe uma determinada intensidade para ser trabalhada, e que tudo isso, você trabalhando tudo isso é o que vai culminar na questão da tão sonhada média de velocidade ou no pico de velocidade, por aí se vai. Uma coisa depende da outra para ser trabalhada. E o grande problema do ciclista é que ele simplesmente quer que a coisa aconteça sem se preparar. Ontem, né? Exatamente. Então, para você atingir uma determinada velocidade, uma determinada performance, você tem que se preparar. Qual que é a diferença entre fazer toda essa progressão de treinamento que a gente está falando e não fazer? Justamente a questão de você otimizar o tempo que você tem disponível. Então é isso, né? Hoje nós queríamos esclarecer para você essa questão de que ciclismo não é apenas pegar a bicicleta e pedalar. Existem muitas coisas além disso, e essas capacidades físicas vão fazer toda a diferença no seu dia a dia de treinamento e principalmente nas competições. Bom, agora que você já sabe todas as capacidades físicas que devem ser treinadas no ciclismo, a gente vai falar um pouco para vocês a respeito de como fazer essa progressão dentro dessas capacidades físicas. Seja organizar o seu treinamento para 3 meses ou para 1 ano, esse planejamento teórico que a gente vai colocar aqui para vocês agora vai fazer com que vocês consigam organizar todo o conteúdo que a gente passou na teoria para colocar na prática. Sem a teoria não existe a prática. A teoria existe justamente para isso, para deixar o seu treino mais organizado, para que ele tenha resultado efetivo, que é o objetivo do nosso workshop. Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a periodização e treinamento de ciclismo. É um vídeo rápido, porque ele é bem teórico, então para não deixar dissipar a atenção de vocês, eu vou estar passando o mais breve possível, tá bom?
Então, quando você monta um planejamento, quando você planifica uma progressão de treinamento, você tem a possibilidade de diminuir erros, né, no meio do caminho. Você pode fazer constantes adaptações, caso seja necessário. Tipo, se o atleta não tiver, se você não estiver se adaptando, se você tiver se lesionado, se você tiver uma gripe, você pode adaptar o seu treino para isso, para coisas que possam vir a acontecer. E também administrar o grau de fadiga e estresse que você está tendo, porque você vai ter condições de saber o que você fez ontem, o que você tem que fazer hoje, o que você vai fazer amanhã. E assim mensurar o estresse proporcionado pelo treino para que você consiga realizar a atividade e, consequentemente, você consiga se adaptar e evoluir, tá ok? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que a gente organiza cada fase de treinamento de vocês, né? Aqui a gente tem um planejamento anual, né? Com as fases de treinamento, que seria preparatória, competitiva e a fase de transição, no caso, e dividido em subfases, que seria preparação geral, preparação específica, uma fase pré-competitiva, a fase competitiva, e aí a gente entra em fase de transição para que o atleta descanse. Nessa fase preparatória, que seria preparação geral e preparação específica, aqui a gente trabalha muita força, muita resistência. Na preparação específica, a gente já passa a trabalhar essa força de forma específica para determinada atividade que ele tem como foco, né? Seja subida, seja plano, seja provas curtas ou longas. E vai inserindo também trabalho de limiar de lactato, VO2, potência e por aí se vai. Na fase pré-competitiva, a gente começa a fase de lapidação e intensidade no momento certo, já começando a descansar também para entrar na fase competitiva, onde a gente dá prioridade a competições tanto para usar como treino e ver se a gente está no caminho certo, o que ainda precisa ser lapidado, sabe, para finalizar essa preparação, e também já testar o motor, digamos assim, testar as pernas, né, e também afiar algumas habilidades exigidas na competição, isso sempre focando, tipo, aquilo que o atleta quer. Por exemplo, se você estiver focando no letap, se você estiver focando no iron bike, e por aí se vai. Então é o momento de realmente de testar o que a gente fez e lapidar o atleta, o indivíduo, para a prova específica que ele escolheu, né? Já começando a tirar o pé com relação ao volume e intensidade, dando devido descanso para o corpo para que responda no momento certo. Esse pico aqui, essa fase competitiva aqui, a gente consegue manter aí, por exemplo, depende muito da base que o atleta fez, né? Por isso que a gente fala tanto na base, porque, por exemplo, você pode manter esse pico de 20 dias até uns 45 dias, depende muito justamente da base do atleta, da base que o atleta fez. Aqui eu vou expondo para você de forma específica a preparação geral, característica de força e volume, um trabalho de força e aumento gradativo do volume, trabalho de força na bike e na academia, nessa fase de preparação geral, tá? Com treinos de resistência e um volume maior. Com o passar do tempo, a gente passa a trabalhar essa força que trabalhamos na academia aqui, a gente vai transferindo isso daí para a bike, tá? Tem que ser feita essa transferência de força. Já na fase de preparação específica, a gente diminui um pouco o volume, isso depende muito da prova-alvo que o atleta tem, tá? Eu preciso muito enfatizar isso na sua cabeça. E os treinos começam a ganhar bem mais intensidade. Treinamento específico de acordo com a característica da prova, né? Se você vai para um Iron, se você vai para um letap, se você vai para uma prova de etapas, se você vai para uma prova curta de um dia, de 1 hora, então esses treinos específicos eles vão de acordo com a prova que você tem específica. Lembrando que assim, eu falo prova, mas pode ser um desafio em grupo. O fato de eu falar uma prova, você pode encarar também como um evento específico, tá bom? Nessa fase específica, a gente trabalha limiar de lactato, VO2. Eu não coloquei aqui, mas trabalhamos também potência, inserindo semanas de supercompensação, que seria semanas com uma intensidade e volume bem baixo, para o corpo se recuperar, se adaptar e, consequentemente, evoluir, tá ok? Não deixem de colocar essa semana de supercompensação, porque ela é muito, muito, muito importante, tá?
E sobre essas competições que você escolher para colocar no seu calendário, procure sempre colocar provas que tenham a ver com o desafio que você escolheu, tá? Ou eventos. Pode não ser provas em si, competições, mas procure colocar eventos, testes que tenham a ver com o desafio principal que você escolheu para você mesmo. É importante para estar treinando as capacidades físicas e as habilidades treinadas até então, tá bom? Eu costumo dizer até para meus atletas que eles vão usar a prova para treinar, então eles vão lá e vão, digamos que pro arrebento mesmo, vai sem medo, vai se testar, se o resultado acontecer, se o desempenho acontecer, ótimo, né? É fruto do trabalho que você realizou até então, mas vá até para se conhecer ainda mais, permita-se arriscar estratégias que você talvez não arriscaria, porque assim você vai saber como que seu corpo vai se comportar diante daquele tudo que você fez até então. Essa fase, o ideal seria se a gente tivesse uma competição todo final de semana, né? Mas lógico que às vezes fica inviável devido a deslocamentos, valores, e família, e trabalho e tudo mais. Mas quanto mais competições você conseguir colocar, quanto mais eventos você conseguir colocar na sua agenda de treinamento, melhor. E nessa fase também, o atleta diminui bem a intensidade e volume de treinamento. Os treinos passam a ser bem regenerativos dessas competições, para que o atleta tenha condições de estar desenvolvendo a sua parte física mesmo como um todo, e não corra nenhum risco também de uma fadiga crônica, digamos assim, né? Algo que possa comprometer a sua recuperação de uma forma geral, e lá na frente, naquele desafio principal, ele não consiga desempenhar o seu ciclismo por causa disso. Então tem que ter muita cautela com isso, tá? Você começou a competir ou começou a se testar, né, simular competições, treinos, competições, rachão, essas coisas assim, você tem que ter muita cautela com a intensidade e volume que você está colocando no meio de semana, né, entre essas competições que você está fazendo, para não estar comprometendo a sua recuperação. Nessa fase, você está pronto. É apenas teste e lapidação. O descanso é fator primordial. Não esqueçam disso, tá? Vocês não perdem condicionamento em uma semana. Bom, eu citei para vocês de forma bem resumida, rápida, né, para não ficar entediante, vocês ficarem aí me ouvindo e vendo esses slides que eu montei. Como e o que vocês podem fazer em cada fase de treinamento, iniciando da base, né, de uma forma geral, ou até mesmo vocês podem usar isso que eu acabei de esboçar aqui para vocês, tipo, vocês já fizeram a base e vão começar a periodização visando um evento principal, então vocês podem usar isso daí, encaixa perfeitamente. Eu montei um outro esqueminha aqui para vocês, veja lá, sobre um resumo, né, de 5 meses. Você pode usar isso aqui para 3 meses também. Eu gosto muito, porque o nosso calendário é um pouco complicado, né, tem competição o ano inteiro e tal, então a gente não pode ter 5 meses de competição. Eu gosto de usar isso aqui em 3 meses, então eu dou uma enxugada em algumas fases, sabe? Principalmente nessa preparação geral aqui, porque o atleta, talvez você já venha com um condicionamento, né? Então eu aplico essa metodologia já partindo ali da preparação, começando a preparação específica, sabe? Porque se já tiver com uma boa resistência, às vezes o atleta não está tão forte, né? Não trabalhou tanta força, eu enxugo a parte da resistência, começo trabalhando força com ele e vou partindo para a especificação com limiar de lactato, com VO2, potência, trabalho um volume relativo. Depende muito da questão do tempo mesmo disponível que o atleta vai ter para trabalhar isso daí, então eu enxugo. Fica essa dica, se você tiver pouco tempo, né, se você tiver 2 meses, 3 meses, você enxuga essa preparação geral, começa do meio da geral ou até da 2 para frente para você ganhar tempo. É lógico que quanto mais tempo você tiver em uma preparação, mais você consegue repetir, e é na repetição que o nosso corpo se adapta e evolui. Então atente-se à questão de tempo também, não adianta você achar que você vai se preparar em 2 semanas para um evento. Esse é o segundo vídeo do nosso workshop, espero que vocês tenham gostado muito. Aproveite para absorver o máximo de informações possível. Exatamente, anote as dúvidas que vocês tiverem no papel, porque em breve a gente vai contatar você para saber quais são as dúvidas e tirar essas dúvidas ao vivo na live que a gente vai fazer, tá ok? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.